Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. A gente já tinha iniciado aqui um bate-papo, mas a conexão, os sons não estão funcionando. E a Greta reiniciou lá, tá reiniciando o seu celular para ver se ela consegue ter áudio aqui com a gente. Então o livro da vez é esse, talvez você deva conversar com alguém. Bem sugestivo, né? E é exatamente isso que o livro provoca na gente. A ideia, né, de... para que fazer terapia? Para que conversar com alguém? E tem uma coisa bem interessante deste livro, logo no começo, né, que é o motivo da Lori ter procurado terapia, que ela, mesmo sendo terapeuta, mesmo conhecendo sobre psicologia, mesmo sabendo como ajudar outras pessoas a resolver as suas questões, ela entende que ela precisa de ajuda como qualquer outra pessoa. E ela vai em busca dessa ajuda. E foi por causa desta frase de uma amiga que disse para ela, talvez você deva conversar com alguém, né? Que faz com que ela busque um apoio profissional. E o livro é todo em cima, né, das suas experiências, das experiências que ela tem com seus pacientes e da experiência que ela tem com o próprio terapeuta. E uma coisa que fica bem claro no livro é que, assim, nós temos amigos, nós temos conhecidos que muitas vezes nos aconselham, nos ajudam, né, que fazem coisas terapêuticas conosco, né, nos faz rir, nos faz desabafar, mas que não são profissionais da área de psicologia e que, portanto, nem da psiquiatria, e que, portanto, não conseguem melhora, porque é terapêutico, mas não é terapia. Então, é bem legal. E aí, né, a Lori, ela vem trazer várias coisas da terapia. O que acontece num setting terapêutico, num ambiente terapêutico? O que acontece quando amiga, tô aceitando aqui, não tá indo. Vamos ver agora. Vamos ver se sai o som da Greta. Ai, Glória! Doideira! Tá muito estranho. Agora eu não vejo você acredita? Acredito. E também ele está indicando aqui toda hora que a conexão não tá boa. Então pode ser que também aqui em casa não esteja com uma internet muito 100%. Aí, Eu vou colocar o fone, se não funcionar, eu volto sem fone. tá. Vamos ver. Fiz um resumão aqui para o pessoal. Tô te ouvindo, sim. Beleza. Então agora a gente vai para os capítulos, né? A gente já está aí na segunda parte do livro, finalizando a segunda parte do livro, mas ainda tem um tempinho, né, Greta? Isso. E a gente vai falar do capítulo Prisão, Trader Joyce e Oi Família. Pode começar, amiga. Vamos lá. Já me perdi aqui A prisão... com as coisas. No capítulo da prisão, ela fala um pouco sobre o que ela foi sentindo dentro da terapia dela, né? Assim, com o silêncio do Wendel e a forma que ela foi trabalhando essas questões com relação ao que é terapia. Eu achei muito legal, assim, né? Porque ela é bem aquilo, né? Assim, o quanto o paciente, nesse lugar de paciente, né? Busca na terapia um autoconhecimento através dos conflitos que ele está. Então, sempre assim, né? O paciente, ele procura terapia por quê? Porque ele está perdido muitas vezes, né? E aí ela vai trazendo um pouco esse olhar de quanto é importante esse trabalho de entender a si mesmo e de se desconhecer, na verdade, né? Uma coisa bem legal desse capítulo é que ela faz a gente refletir se nós estamos utilizando do momento terapia honestamente, né? Isso. Ela coloca aqui sobre o quanto que a gente tenta passar para o terapeuta uma pessoa que nem sempre a gente minimizar nosso sofrimento, pensar em quais palavras nós vamos utilizar,
como se o terapeuta estivesse ali para julgar a gente, né, que é os nossos erros ou acertos, ao invés de nos ajudar, né? Então, é igual eu já falei aqui uma vez que a paciente chora e ela não quer chorar, né? Ela fica, ó, tô eu chorando de novo, como se chorar fosse uma coisa improdutiva, como se isso não fosse, mas é parte, né, do processo de lidar com as coisas que você está vivendo. Amiga, você está me ouvindo? Porque você está, né? Porque você está parada aqui no tempo. Então, ela coloca aqui uma reação do Wendell, que é o terapeuta dela, que logo no comecinho ela coloca assim, do nada o Wendell boceja. E um bocejo falso, estratégico, um bocejo grande, dramático, escancarado. Escancarado. Um bocejo que diz, até você me contar o que de fato está passando pela sua cabeça, você vai ficar empacada exatamente onde está. Então é muito interessante isso. Isa, a gente está no 22 da segunda parte. Parte 2, capítulo 22. Tá? E a Isa perguntando aqui. E eu lembrei de uma coisa, Dani. Quando eu fiz terapia, logo que eu saí da faculdade, no último ano da faculdade, eu busquei a terapia bioenergética, né? E eu lembro que o Olino, já falecido, maravilhoso, na primeira sessão comigo, ele fez isso. Ele bocejou lá, sabe assim? E aquilo foi me dando uma raiva. A hora que eu li isso daqui, eu falei, gente, você reconhece? Eu tava recém-formada, né? E aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, ele bocejou mesmo, de escancarar, e ele tinha uma poltronona do papai, assim, sabe, era dele. E aquilo eu falei, cara, o que esse psicólogo tá fazendo, sabe? E eu ali, naquela consciência ácida, que eu já sabia de tudo, né? Tipo, eu já sei de tudo que eu tô vindo aqui falar, dá licença, né? Réis mortais, eu. Aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou, ele foi bem assim, ele bocejou mesmo e tal. Bem Wendell aqui do livro. E aí ele virou pra mim e falou assim, bem parecido, né, com o que ele fala aqui, né? Até você me contar o que tá te passando, o que você tá fazendo aqui. Ele virou e falou assim, para de perder meu tempo e o seu, né? Tipo, tá perdendo teu tempo e o meu, né? Aí ele pegou e falou assim, vai naquele colchão ali. Eu não entendia nada, né, da corporal, né? Sim. Inclusive, foi daí que eu fui buscar especialização em corporal, bioenergética. E ele falou, agora eu quero que você bata os pés. A hora que eu comecei a bater meus pés, aí eu fui entrando pra terapia, comecei a chorar. Eu falei, agora sim! Agora você tá de corpo e alma, né? Gente, que cara fantástico! A gente percebe, né, quando o paciente não está trazendo aquilo que realmente está incomodando. Então, eu sempre faço assim, tá, mas o que está por trás disso? Tá, mas o que você quer dizer com isso? Tá, mas né, eu sempre eu fico tentando afunilar aquilo ao máximo e a pessoa vai desviando. E a gente sente. Só que quando a gente está do outro lado, a gente faz também isso, né? Hoje mesmo eu estava em terapia e a minha terapeuta vai me espremendo com as coisas e quando eu vejo eu tô querendo sabonetar e daí eu falo, pô, tô aqui pra quê, cara? Por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo nesse lugar? Então, essa prisão aí tem uma relação com isso, com essa coisa que a gente não consegue se libertar, dessa vergonha de se expor, de todas essas coisas de realmente, que estão, né, se expor. Eu acho que se a gente pudesse traduzir, é a vulnerabilidade. Como a gente tem dificuldade de ser vulnerável, né, de mostrar para o outro as nossas fraquezas, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atormenta, né? Sendo que todo mundo tem seus medos, seus monstros, né? E se a gente não fala sobre isso, a terapia não tem seu valor, porque, sabe, tem uma coisa que eu sinto muito de alguns pacientes, e também já conversando com outras pessoas, eu já percebi isso do conhecimento que as pessoas acham que tem da terapia, que é obrigação do terapeuta descobrir o que se passa na cabeça do paciente, né, da pessoa atendida, que é papel do terapeuta
saber exatamente todas as estratégias, as perguntas maravilhosas que vai fazer com que o outro se abra. E claro, tem um vínculo, que tem que ser estabelecido, tem uma questão de setting terapêutico, que a gente precisa estar num ambiente confortável, Sim. né, se sentindo seguro, toda aquela coisa que o rapport provoca quando a gente, né, faz essa interação com o outro, mas não, gente, não é, o papel do terapeuta é fazer você encontrar esse caminho, né, perceber. Então, né, quando ela, aí eu resgato aquilo que ela deixou de atender lá, como chamava aquela moça que ela deixou de atender? A paciente lá dela que ela deixou de atender, esqueci o nome dela agora. Mas ela deixou. Né? Esqueci, não sei. Ela deixou de atender uma pessoa porque essa pessoa não se envolvia com a terapia. Essa pessoa não falava, não era honesta. Para os amigos, né? Que ela ficava lá, né? Tentando manipular a terapeuta. Então, não é bem assim, tá? Se você, às vezes, Melissa Fioravanti sempre fala isso. Você precisa ensinar o caminho das pedras para o seu paciente. Então, o terapeuta, ele precisa falar, olha, aqui funciona assim, né? Você vai me contar como foram os seus dias, o que te doeu, o que não te doeu. Então, a gente tem que fazer uma psicoeducação, que na TCC a gente usa essa expressão, para a pessoa saber como que funciona o processo, lembrá-la sempre que possível, para ela saber como que ela vai se abrir, para ela saber como que ela vai chegar na exposição da dor. Então, sim, a gente tem que educar o paciente para isso, né? Às vezes a primeira pessoa... se conhecer mesmo, de fato, né? Só que tem gente que tem medo não consegue, não quer. E na realidade, gente, a gente está falando de uma coisa, às vezes você, enquanto paciente, nem sabe de fato do que é que você tem medo, tá? Também tem isso. Porque parece que a gente se conhece, né? Eu já sei que eu funciono assim por causa disso, aquilo, mas o que está por trás disso tudo, às vezes a gente não sabe enquanto paciente. E o psicólogo está lá, o terapeuta está lá exatamente para te ajudar a mergulhar um pouco nessas nuances para você realmente entender de onde vem tudo isso. Então, nem sempre essa forma de defesa que você tem na terapia, ela é consciente, né? A gente está falando aqui enquanto nós também pacientes, porque nós somos psicólogas, terapeutas e também pacientes, a gente está falando de uma linguagem que, enquanto pacientes que somos, a gente acaba percebendo na gente isso também, mas é porque a gente sabe. Mas muitos pacientes nem sabem disso. E aí, quando você começa realmente a fazer essas intervenções e a se percebendo, aí você vai conseguindo entrar. Ela fala uma coisa muito bacana nesse capítulo, na página 169, que ela fala assim, os terapeutas não realizam transplantes de personalidade, apenas ajudam a parar as arestas. Exatamente. Né? Um paciente pode se tornar menos reativo ou crítico, mais aberto e apto a deixar as pessoas se aproximarem. Em outras palavras, a terapia tem a ver com entender o indivíduo que você é. Mas parte de entender a si mesmo é desconhecer-se. Ou seja, você, de tudo aquilo que você fala que você é abrir mão de tudo isso também. Não, das histórias que te limitam, quanto isso que você criou. E o quanto isso é real. Porque muitas vezes é distorcido, né? Muitas vezes essa visão de si mesmo é distorcida. E uma coisa que é importante, gente, é que a terapia, ela acontece por meio de um diálogo e de um conhecimento que não é prévio pelo terapeuta, né? Quando você chega na terapia, provavelmente, assim, eu sei que às vezes a gente vai num terapeuta que a gente conhece de algum lugar, né? Que a gente em algum momento já conheceu. Eu tenho pacientes que já foram meus alunos, que já estiveram comigo em outro momento da vida e tal. Então, alguma informação a gente tem, né, nesse caso. Mas muitos chegam ali e a gente não tem ideia de quem seja essa pessoa. Sim. E tudo que nós iremos conhecer desse paciente vai depender dessa relação que nós vamos ter com ele. Do quanto que ele vai se apresentar ali para aquele processo. Então, sim, dá para manipular a terapia. Sim, é possível que o
terapeuta demore a perceber que tudo aquilo que você está trazendo são só contos e ideias e que não são realidades. Mas, com o tempo, a gente vai conseguindo, porque ninguém monta um personagem e fica nele a vida inteira, né? Exatamente. Então, com o tempo, a gente vai tirando. Por isso que a gente faz revisitações de lugares do paciente. Por isso que a gente volta. Tem paciente que fala assim para mim, eu já te falei isso. Eu falei, mas fala de novo. Conta de novo isso aí para mim. Porque eu quero saber se aquilo que ele me contou daquela primeira vez realmente é aquilo. Ou se eu realmente entendi o que ele quis dizer com aquilo. Então me conta de novo. Fala de novo daquele dia lá. Ah, mas você não lembra? Isso. Não, eu lembro o que você me falou, mas eu quero que você me fale de novo. Eu quero revisitar esse lugar com você. Me fala. Vamos ouvir isso novamente. E é muito legal quando ela fala, né? Abrir mão das histórias limitantes que você vem se contando sobre quem é você, né? Então, assim, é muito... Eu achei isso aqui incrível nesse capítulo. Assim, uau, eu também. É isso. É bem interessante. Esse capítulo, isso, né? Ele faz a gente pensar muito nessa... Faz a gente pensar muito nesse lugar nosso. Nesse lugar preso que nós estamos, né? Sim. Aí tem momento que ela fala sobre o insight, né? Que seria um prêmio de consolação da terapia. Achei maravilhoso isso, porque né, que ele seria aquele momento tão esperado e aguardado que o paciente acaba tendo sobre a resolução dos seus conflitos. O despertar, né, o do despertar, paciente, assim. E que é quase que um prêmio de consolação mesmo, porque a gente fica ali, né, por tanto tempo tentando fazer com que o paciente perceba alguma coisa sobre as soluções, né? E aí, de repente, ele fala, já sei que eu vou fazer, né? Já sei que eu vou fazer isso, isso, isso. E aquilo que ele está falando, muitas vezes, estava na ponta da nossa língua. Mas já sabia, né? Mas a gente não podia falar, muitas vezes, para deixar ele despertar. Porque às vezes a gente fala e não é hora, né? E também tem algumas vezes que a gente vai falando. E né? Vai mostrando, vai falando algumas coisas assim. E do nada esse paciente tem um insight e é como se a gente não tivesse falado nada para ele. É muito legal. É como se ele não. A gente fala assim, nossa, você me ignorou até agora. Mas tudo bem, ele só chegou nesse insight por causa que teve tudo isso. Sim. Ai, então, muito bacana. Uma coisa legal também, né, sobre a aliança, que a gente está falando da aliança terapêutica, por isso que é importante você encontrar um lugar de conforto nesse espaço que você tem na sua terapia, né? E quando eu falo de lugar de conforto, é um lugar seguro, que você possa realmente, que você consiga se abrir em algum momento, né? Passe a se abrir. Aí ela coloca, né, que os terapeutas estão sempre avaliando o equilíbrio entre formar uma aliança confiável e partir para o verdadeiro trabalho, porque quando a gente cutuca, dói, né? Dói. Quando a pessoa enxerga o que está acontecendo, e muitas vezes é um comportamento, na verdade, assim, né? Ela vai entender que é ela que precisa mudar, que ela não vai mudar o mundo, que ela que tem que lidar com as pessoas de outra maneira, ou falar umas verdades para algumas pessoas e tudo mais. E isso bate num lugar dela que muitas vezes ela não quer. E aí ela pode se estranhar com essa terapia, né? Achar que cadê aquela pessoa que me deixava bem? Cadê aquela pessoa que eu podia dividir tudo com ela, né? Então é bem legal isso aí também, né? Da gente entender que não é tão confortável fazer terapia. Não, não é. Aí o outro capítulo é Trader Joyce. É da paciente Julie, né? Que trabalha nesse, acho que tipo um mercado, né? Um mercadinho, uma conveniência. Que na verdade assim. Ela foi para trabalhar nisso, né? Isso. Ela queria trabalhar nisso, é aquela paciente de câncer, né? Tô tentando lembrar que eu li esses dias, mas eu não tô lembrando. Acho que foi, né? Ela não é. Ela trabalha. A Julie era paciente do câncer, não é? Isso. E ela
ela escolhe trabalhar nesse lugar aí porque ela queria né? Para ter um quero trabalhar no lugar, foi parar Isso, ela queria ver pessoas. Nessa conveniência, assim. tipo uma conveniência, né? O lugar. Isso. Aí o marido falava que isso era loucura, e ela, na verdade, ela só queria isso. Essa coisa de não ficar só pensando na doença, né? De certa forma, era bem isso. E ela tinha vontade de engravidar, né? A história é um pouco isso. E aí a terapeuta vai até a Lori, né? Vai junto com a filha. Junto com o filho, né? Junto com o filho, vai nesse estabelecimento aí, e ela tá lá, né? E ela tá, né? É engraçado que ela tá se questionando, já tinha algum tempo, como que ela ajudaria a Julie nesse processo, A Julie, né? Ela fica pensando, como que eu ajudaria? Eu só ofereço um apoio? Eu faço terapia a fundo com ela? Porque como ela tá como ela tem essa doença e ela corre riscos e tal, né? Então a terapeuta fica meio perdida se ela entra a fundo nas questões emocionais. Profundo, se ela ou se ela trabalha presente, com apoio, com apenas um apoio para diminuir o impacto das coisas ruins que estão acontecendo com ela. Né? Que é uma coisa interessante também, que às vezes não... Tem gente que usa a seguinte expressão, né? Parece que está batendo em cachorro morto. Quando a gente não está bem e alguém vai lá e ainda cutuca essa ferida, né? Mais ou menos nesse sentido. A preocupação dela era mais ou menos nesse sentido aí. E sabe uma coisa que me fez pensar também aqui? Essa coisa de você ser apenas aspas, vou pôr um aspas grande aí, tá, gente? Essa escuta e essa presença. Nem sempre é somente ou esse apenas de fato, não, né? Às vezes é muito para a pessoa. Exatamente. A importância de fato dessa presença. Esses dias, uma paciente antiga minha, não é uma paciente que vem sempre, ela me procura só esporádico, assim, já faz algum tempo que eu atendi ela há alguns anos, né? E agora ela esporadicamente me procura. Esses dias ela me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha um horário, assim, naquela semana de encaixe, porque ela precisava apenas desabafar. E eu achei muito legal, porque ela começou a acessar, aí a gente conversou, e ela realmente, ela falou, eu só preciso de um espaço onde eu só fale, e ter você para me escutar. E realmente era isso que ela estava precisando naquele momento, né? De nenhuma intervenção maior que isso. Era a verdadeira escuta e presença. Por isso que eu acho fundamental, quando a gente começa a sessão, dizendo, né, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Né? Eu acho essa pergunta uma pergunta tão importante, porque às vezes o que foi trabalhado na semana anterior, né, o que a pessoa te trouxe na semana anterior já perdeu tanto o sentido ali. Né? E ao mesmo tempo, eu sinto que tem tanta gente que espera uma continuidade do processo, né? Tipo, que quer, numa linha do tempo, as coisas ali. Né, e, de repente, e não é bem assim que funciona, né? Às vezes, já aconteceu comigo de eu começar a realização de um questionário, né, para identificar algumas coisas com o paciente numa sessão, e na outra eu não dava continuidade, porque não tinha espaço para isso, porque não era momento para isso. E até se perder esse questionário por um tempo. E aí depois retomar e falar, Lena, ó, a gente começou a preencher isso aqui, tal, porque agora isso está retomando, vamos voltar nesse questionário aqui, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tentar entender algumas coisas. Então, não é tudo muito quadradinho, isso que é legal de se saber, né? É importante de saber disso, né? O paciente precisa entender isso, né? Tem muito a ver com com a linha terapêutica, né? Que a pessoa segue também. E às vezes a pessoa ela fala assim: ah, você é cognitivo comportamental? Eu falo, eu gosto mais dessa linha, né? Dessa linha cognitivo comportamental para trabalhar na clínica. Mas eu visito às vezes alguma outra teoria, né? E a pessoa às vezes fala assim para mim: não, é porque eu já fui numa psicóloga que era dessa linha e ela não era assim que nem você.
Aí eu falo, me fala depois. né? E eu falo, então, é porque nós não somos iguais mesmo, nem como a gente usa as terapias, as técnicas são iguais. Lógico. Ai. Então é importante também, né, a pessoa entender isso, mesmo que a pessoa seja da mesma linha, a mesma escola. Olha, eu e a Greta estudamos na mesma faculdade, nós somos terapeutas bem diferentes, seguimos linhas diferentes, né? Enfim. Na mesma época, nos formamos no mesmo ano. Também fez em 6, né, Greta? Oi? Também fez em 6 anos, não foi? Fiz. Acho que nós entramos e saímos juntinhos. 2002. Entramos em 97, né? Eu entrei em 96. 97 eu entrei. Ah, então você entrou um ano depois que eu e ficou um pouco mais que eu, então? Eu me formei em 2002. Eu em 2001. Ah, então foi isso mesmo. A gente fez várias aulas juntas, né? Muitas. Isso aí. Bora lá, Dan. Vamos pro Oi Família? Sim. Aí ela tá falando da Rita, né? Da paciente Rita, divorciada, com depressão, que fala que chega nela falando que se em um ano não resolver a vida dela, ela vai tirar a própria vida. Isso. Ela traz um pouco esse olhar de... Mas aí é interessante, porque ela vai falando um pouco de como também trabalhar essas falas e também não mergulhar tanto, né, na dor, porque não é essa a questão da Rita, nesse sentido, porque ela já traz tem essa questão da depressão, né? A gente traz aqui o cuidado nesses capítulos de hoje, de como a gente lida com alguns pacientes que às vezes trazem questões de ideação suicida, e que também são muito delicados, assim, né? né? Tipo, Muito delicados de como poder abordar. E o que trabalhar de fato, né? O que a gente trabalha? Eu achei bacana quando ela traz aqui o que ela costuma falar, né? E costuma fazer com esses casos, que ela fala para a pessoa narrar detalhe por detalhe as últimas 24 horas dela, para ela poder entender de fato se esse paciente está nessa conectividade com o real, se tem sensação de pertencimento, se tem essa coisa com a própria vida mesmo, né? Ela dá uma boa explicação do que é uma ideação suicida, né? Do que é realmente ter a pretensão de cometer o suicídio. Então, ela é bem rico esse capítulo, muito rico de conhecimento, assim, que ela faz uma boa explanação sobre isso, de como que os pacientes costumam ser e fazer, né, nesses momentos, assim, que a gente pode pegar esses indícios, até mesmo para autoconhecimento. E uma coisa que é bem rico aqui, que ela traz, né, é a própria questão de como que, quando a gente está nesse momento de depressão, assim, tão profunda, né, uma depressão tão difícil de lidar, que a gente não consegue mensurar o que a gente viveu de felicidade. Então, por exemplo, a pessoa, ela tende a achar que a vida dela foi inteira difícil, que a vida dela foi inteira de tristeza. Então, esses detalhes que a gente pede para o paciente falar, ou de se recordar algumas coisas assim, também faz com que ele questione essa fala de que de muito catastrófica, né? De muito sem sentido, porque realmente, né, a gente percebe isso na terapia. A pessoa, quando ela tem uma depressão maior, a mente dela, ela faz uma distorção cognitiva muito, muito grande. E então, quando você, uma semana anterior, estava conversando com essa pessoa e essa pessoa não estava tão deprimida, ela fala, hoje eu consegui ir para a faculdade, hoje eu fiz um negócio com meu filho, hoje eu li um livro, nossa, me senti tão bem, né? Vamos pensar, ela tá assim nessa semana. Na semana seguinte, por conta de coisas que foram acontecendo e deprimindo ela, na semana seguinte essa pessoa fala assim, a minha vida nunca teve sentido. Eu nunca consigo ler um livro, eu nunca consigo fazer nada com meu filho, eu nunca consigo me divertir. Não consegue.
ela não tá tão mergulhada filtrada, né? Ela tá tão com as lentes dela tão embaçadas e imprecisas que é muito difícil. E o papel do terapeuta é fazer esse resgate. Mas olha, semana passada você estava tão feliz com seu filho. Lembra, né? E voltar até a lembrar o que aquela paciente sentiu quando estava bem. Porque às vezes, porque quando você aciona esse sentido de quando você está bem, isso, ela a lembra. memória corporal, ela vem. Você lembra porque não estava no teu corpo, ficou registrado ali. Porque são sensações, né? Exatamente. A tristeza não é o todo, né, Dani? Então, assim, mas na hora que tá na depressão, parece que é tudo. É o todo. Então, quando ela traz muito esse resgate da gente entender e realmente buscar lembrar o paciente de momentos que foram interessantes. Ela coloca uma expressão aqui muito boa. Ela coloca assim, um terapeuta deve ser um receptáculo para a esperança que uma pessoa deprimida ainda não pode conter. E eu não estava vendo muito essa esperança ali. Então, que ela está contando como que ela fez, né, com essa paciente. Então, às vezes, nós ali é que vamos ser para esse paciente, para essa pessoa, o que ela precisa para enxergar o sentido, né? Ou até mesmo sentido. Né? Às vezes, ali a própria terapia se torna o sentido. O sentido para ela. Então, esse resgate, olha, mas eu me recordo muito bem que você estava super feliz com o final de semana, que você tinha feito uma coisa muito legal. E eu já ouvi, né, a pessoa virar e falar assim, mas eu acho que eu falei aquilo da boca para fora, porque eu nunca me sinto assim. Eu acho que isso aí eu nunca senti. Então é tão distorcido o negócio que aquele dia que ela estava feliz é que é o errado. Não é hoje. Não é a tristeza de hoje que é errada. É aquela alegria lá, aquela alegria não podia estar existindo. Porque como que aquela alegria existiu sendo que eu estou desse jeito hoje? Então anula. Né? Anula. Então, é um trabalho árduo, mas é um trabalho incrível para essa pessoa entender, né? Que, que é um momento. Que a vida é de momentos, né? Que a vida é de momentos e que felicidade não é estar 100% todo santo dia. Isso. E aí, um pouco da história dessa paciente, ela vai falando, né? E aí ela vai entrando num ponto, né? Dessa depressão da Rita, que tem muito a ver com essa questão de ter, né? Um companheirismo, de ter alguém, porque ela é viúva, divorciada, quer dizer, não viúva, era divorciada. E não teve família, né? Então tem toda uma história aí dela. Rita, ela tem quantos anos? 70, né? Por aí. É a Rita que tem 70 anos. Já estou até me confundindo com as pacientes. Fala da idade. Não, eu acho que é mais ou menos isso, porque ela tem 79. Ela vai fazer 70. Aplicativo, né, para conhecer pessoas mais velhas. Ela tá e aí ela começa a encontrar alguns. Isso. Ela tá se sentindo sozinha e ela chega na terapia, até engraçado que nesse dia ela chega na terapia no corredor, mostrando que um cara quer ficar com ela, né, quer sair com ela, conhecê-la, e ela falando que ela acha que ela queria um corpo mais jovem. Eu tenho 82, o que é isso, né? Não sou nenhuma garotinha, mas sou a sua avó, né? Eu quero ter alguém que me vai sentir viva. Então, traz todas também. Tá, aqui, essa depressão, ela tem toda uma complicação, porque ela é uma pessoa na terceira idade, que já não tem, já não enxerga, assim, uma vida longa, né? E que vê que o tempo está passando e que ela está sozinha. Várias perdas, né? Que o envelhecimento traz isso. Da ausência dos perdas reais, filhos, família, né? amigos, o trabalho. Então, tudo isso vai mudando, né? E aí ela traz um pouco, ela traz esse contexto. E aí o capítulo chama Família, gente. Por quê? Oi, família. Que eu achei muito bonitinho, né? Porque que a Rita fala na terapia de uns vizinhos, né? Onde é uma família. E que chegam em casa falando, oi, família! Que né? a mulher trabalha fora o dia inteiro. Que a mulher trabalha fora. O marido trabalha home office e fica com as crianças, então, porque como ele está em casa, ele que mais fica com as crianças.
E que quando ela chega, isso é uma festa, né? Que ela chega, abre Sempre a porta. uma festa. E ela fala, oi família, e todo mundo vem, abraça. Abraça, brinca. E que ela sente inveja, né? E aí o atrasador dela, mas aí ela fala, né? Ela fala que ela nunca teve isso. Não é só agora. Mas eu não sei se esse nunca de fato é nunca, ou ela tá realmente talvez ela não tenha construído isso, né, com a família dela. Talvez não. E o que a Lauren fala, né? Porque daí a Lauren chega em casa naquele dia e o filho tá com a babá, que é praticamente um amigo, né, da família, um menino que cuida dele em alguns momentos, que, né, aqui no Brasil isso não é muito comum, mas fora do país os adolescentes cuidam das crianças, né? Tem esse papel de babá. Ficam juntos ali, né? E aí que ela chega, ela fala, oi família! E que realmente ninguém sai correndo atrás dela, mas aí ela entende que mesmo ninguém saindo correndo atrás dela, existe todo um momento, né? Que ela senta, ela conversa, pergunta como foi o dia, e que ela tem esse momento, oi família, mas que não é exatamente daquele jeito lá. Também vem fazer essa reflexão. Fantasioso, né? Da Rita também. Da Rita. Por que o momento oi família dela precisa ser esse, igualzinho da vizinha, né? Sim. Então, que esse momento de ser acolhido, de dividir o dia, de conversar sobre as coisas, de sentir que você tem uma família que pode contar, não precisa necessariamente ser no mesmo formato que o das outras pessoas, né? Então, o final do capítulo, ela faz bem essa reflexão, assim, pra gente, né? É bem legal. Bem legal. Fala, né? Que, na verdade, a família dela é ela e o filho, né? Então, e que a Rita também tem muita fantasia nisso tudo. Vamos ver se vai aparecer mais Ritas nos próximos capítulos, gente. Mas eu vou falar uma coisa pra você, amiga, né? Agora eu tenho uma gata aqui em casa. E eu não queria gato de jeito nenhum, e agora eu tenho uma gata em casa. E a gata, ela tem feito exatamente isso com a gente. Olha, não sei o que seria da gente sem essa gata hoje. A gente chega, essa gata vem atrás, ela pula, ela quer brincar. A gente deita, ela vai lá, ela quer carinho, ela não sei. E ela dá carinho, né? Porque isso é uma forma de carinho, ela querer ficar ali, né? Ser presença, ficar junto. E quando a gente chama e ela não vem, a gente fica triste, né? Fala, ai, por que não quer vir? Então, olha, como hoje, assim, com essa experiência, eu entendo como que é importante, né, um animal de estimação, quanto que muitas vezes o papel que um adulto, um ser humano não consegue desempenhar, às vezes a gente tem ali por meio de um animal, né, de um bichinho desse, gente. Sim. É muito gostoso. Eles são tão carinhosos, né, Dani? Eu falo, gente, se eu soubesse, eu tinha tido antes. Se eu sentisse, porque as pessoas falavam, eu falava, nossa, tá doido, só dá trabalho, isso aí só dá trabalho. Eu já tive um coelho, sim, mas eu não tive nem cachorro, nem gato, nunca tinha tido. O gato, então, eu não queria de jeito nenhum, menina. Nossa, não... Faz bagunça? Faz. Destrói as coisas? Destrói. Mas também dá muito amor. Eles são muito carinhosos, né? Então, né? É isso, gente! Talvez falte pra Rita coisas além de que um namorado. Tanto é que ela fala aqui nesse capítulo, né? Ela fala assim, cutuca ela um pouco para as questões dos filhos, né? Será que essa relação distante com os seus filhos não é uma coisa que pode estar te gerando esse sentimento, né? E eu acho que ela vai cutucar mais isso, descobrir melhor essa relação. Pra entender, né, essa relação dela com a vida. Porque ela não reclama dos filhos, né? Ela só... A Lauren só entendeu que os filhos são distantes. São adultos e distantes, né? Então a gente não sabe, não tem muita informação, mas eu fico aqui pensando que cada um tem sua rotina, né? E que dependendo da abertura
Que é o que a acontece família acaba mesmo, ficando né? distante mesmo. Esse envelhecimento, quando você envelhece, os filhos crescem, vão formando a família deles, e é isso, né? Então, eu percebo muito essas questões com pacientes na faixa depois dos 60, 70, né? Sim. Que tem essa questão. E eu vejo pela minha própria família. A minha mãe e meu pai moram numa cidade, os filhos moram em outra. Por mais que a gente visite, né? Por mais que os meus irmãos que estão mais perto, lá vão quase todos os finais de semana para lá, eles ficam durante a semana sozinhos, Sim. né? Então, Sim. não tem esse negócio que a casa cheia, com filhos todos os dias ali, né? Igual tinham antes deles se Mudando, tornarem né, gente? adultos, Vai né? mudando. Então, é. Vai mudando. Muito bom. Então, Muito bom. gente, é isso por enquanto. Depois a gente volta aí Isso. com mais capítulos Os na próxima próximos semana. capítulos. E espero que vocês estejam gostando. E, Sim, né? e é isso, né, Valeu, amiga? amiga. Tenha uma Muito boa bem. semana. Pra E a gente se vê. nós.